Olá, meu nome é Elisângela, eu sou mestranda em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Estadual Paulista Unesp de Bauru e vou apresentar esse trabalho ao primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. O trabalho ele vem com o tema Destinação de Resíduos da Construção Civil e seus impactos socioambientais e tenho como coautora a doutora Ana Paula Branco Nascimento e a doutora Cláudia Teresina Quinace, ambas professoras de mestrado profissional em Engenharia Civil da Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo. Vou fazer uma breve introdução. A construção civil atualmente está entre as principais causas de danos ambientais em uma esfera global. À medida em que se extrai muitas matérias-primas virgens para construções novas e a partir da construção de moradias e de edifícios, a gente tem uma grande quantidade de resíduos que sobra dessas construções. Isso influencia em muitos impactos ambientais. Vou falar um pouco sobre os objetivos agora. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise a respeito da destinação dos resíduos da construção civil e investigar os seus impactos socioambientais ao longo da cadeia da construção civil. A metodologia que eu utilizei para fazer esse trabalho, inicialmente, foi fazer uma pesquisa bibliográfica nas bases científicas. Eu utilizei também artigos e livros e fiz uma pesquisa documentária na lei, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Resolução CONAMA 307 de 2002. Após essa pesquisa, foi feita uma seleção de artigos, eu aloquei esses artigos que eram mais relevantes ao tema em tabelas e a partir dessa seleção foi feita uma revisão bibliográfica e uma revisão bibliométrica do material. A partir daí foram feitos os resultados que eu também aloquei em tabelas. Eu vou falar um pouco sobre a revisão bibliográfica que eu efetuei. No Brasil, o instrumento legal que regulamenta a gestão e o gerenciamento da construção civil como eu tinha falado, é a Resolução CONAMA 307 de 2002. E mais recentemente, o novo Marco Legal do Saneamento, a Lei número 14.026, de 15 de julho de 2020, ela altera a Lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dá uma destinação correta aos resíduos da construção civil para que eles não vá diretamente para o aterro e tenha uma destinação correta. Resíduos da construção civil. De acordo com o artigo 3º da Resolução CONAMA, eles são divididos em 4 classes: a classe A, classe B, classe C e classe D. A classe A são os resíduos reutilizáveis e recicláveis, que podem ser utilizados como agregados, ou seja, a gente pode usar sobra de tijolos e cerâmicas, podemos usar para fazer agregados miúdos e novas construções. A classe B são os plásticos, embalagens que foram utilizados na construção, eles podem ser feita uma triagem e ser mandados para a reciclagem. A classe C é algum material que é usado na construção civil, mas que ele ainda não tem uma tecnologia de reciclagem. Um exemplo eu posso dar a lã de vidro, que ele ainda não tem uma tecnologia para ele ser reciclável. Geralmente eles vão parar nos aterros. E a classe D, que é a classe dos resíduos perigosos, que são as tintas, os solventes e inclui também o amianto. Vou falar um pouco sobre os números da construção civil. Atualmente, 14 a 50% de todos os recursos que se extrai da natureza vai para a construção civil. 25% dos materiais eles são extraídos da litosfera, eles vão para a construção de edificações. Isso representa 14,5% do PIB do Brasil no setor da construção. Desses resíduos, 65% eles são resíduos de construção civil, todos os resíduos gerados.
Sustentabilidade na construção civil, ela está entre uma das metas da ODS 12, que a gente tenha uma produção e um consumo responsável e que a gente possa seguir uma hierarquia de prevenção, redução, reciclagem e reuso. Eu coloquei aqui algumas estratégias para lidar com os resíduos no canteiro de obra. Planejamento, reutilização de materiais de demolição, conscientização, doação de sobras de material e principalmente a reciclagem dos entulhos. Eu listei aqui, nos resultados de discussão, quais são os impactos e como a gente pode fazer uma mitigação. Os impactos, eles são sociais, ambientais e econômicos. Os ambientais são os incêndios, o assoreamento dos rios. Com o descarte desse material no leito dos rios, eles acabam sendo levados pela água da chuva para dentro do leito e acaba assoreando o rio. Obstrução de vias. Esse material, quando ele é colocado em qualquer via, ele acaba obstruindo as vias de pedestre, de carros, e isso causa um problema para a sociedade. A queda na qualidade de vida, né? A partir do momento em que tem incêndio, a gente perde a qualidade de ar, e com o aumento de chuvas e acúmulo de chuva no material, isso dá a proliferação de vetores e acaba causando doenças. E também a mão de obra desqualificada. Quando a gente não tem mão de obra qualificada em que faça uma demolição corretamente, esse material ele não serve para a gente reutilizar. Há uma contaminação desse material. Os gastos econômicos. Há uns gastos com recuperação de áreas, gasto com transporte e principalmente desperdício de material. Tanto para quem constrói, né, quando ele não tem um planejamento correto, ele acaba fazendo um desperdício de material e esse material acaba indo parar nos aterros. Mitigação dos impactos. Listei aqui algumas mitigações. Como eu falei anteriormente, a demolição é ecologicamente correta, a gente pode reutilizar uma grande parte desse material, portas, vigas, a gente pode reutilizar em novas construções. Manejo adequado dos resíduos, quando nós separamos o resíduo dentro do canteiro, a gente pode mandar ele para reciclagem. A gente tem que fazer um treinamento para ter uma prática eficiente da gestão e o redirecionamento dos resíduos sejam feitos corretamente para que eles não vá diretamente para o aterro. Fiscalização de órgãos públicos, logística reversa e a reciclagem. E principalmente detalhamento de projetos. Treinar a mão de obra e fiscalização tanto da sociedade e do poder público tem que fiscalizar para que esse material ele não seja alocado em qualquer lugar. Bom, conclusão. O que nós concluímos desse trabalho é que é fundamental que a gente adote práticas desde o início da cadeia de produção dos resíduos. Inicia-se primeiramente no canteiro de obras, com a triagem do material, redirecionando esse material para o local apropriado, para ele não ir parar diretamente no aterro, porque quando ele vai parar no aterro, ele acaba diminuindo a vida útil desse aterro. E nos locais apropriados a gente tem os problemas que nós elencamos anteriormente. Algumas alternativas que a gente pode adotar é a doação ou a troca de materiais que sobram na construção. E também atualmente a gente segue uma tendência, o reuso de materiais de demolição em construção nova. Ele acaba diminuindo o nosso custo e também a gente acaba aumentando a vida útil desse material e utilizando ele em construção que a gente... Ok. Aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei.
Muito obrigado. Terminando aqui essa apresentação, queria agradecer aos colaboradores que me ajudaram nesse trabalho, aos orientadores e também agradecer aos organizadores do evento.